E aí, nono ano, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Roberta, professora de História, e junto com o Tiago, que vai se apresentar logo em seguida, nós vamos ficar responsáveis pelo nono ano, nesse fatídico ano letivo de 2020, tá? Só dizer que a gente está muito feliz de retornar de alguma forma e dizer que a gente está à disposição, né, para qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, tá certo? Tiago, se apresenta aí. Bem, meu nome é Thiago, né? A grande maioria de vocês já me conhece, porque eu dei aula no oitavo ano, a gente também entrou um pouquinho no início do nono, mas quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago. Eu e a Roberta, nós vamos compartilhar, como ela falou, né? O nono ano, né? Então, a gente vai preparar os materiais, vai enviar para vocês. E só para complementar, vocês entrem em contato com a gente pelo fórum, né? O fórum no Moodle, coloca lá suas dúvidas, dá dica, porque tudo isso aqui é novo para vocês, é novo para a gente, e a gente quer que tudo funcione da melhor forma possível. Tudo bem? E também dizer que eu estou muito feliz de voltar a ter contato com vocês. A gente que é professor, a gente gosta disso. A gente gosta de dar aula, a gente gosta de estar com vocês. E vamos embora. Só para dizer que, assim, à medida que a gente for falando aqui, a gente vai apresentar para vocês um PowerPoint e que esse PowerPoint ele também vai ficar disponível lá na plataforma, né, no Moodle, para que vocês acessem juntamente com o vídeo para estudar essa unidade temática que a gente está trabalhando agora, tá certo? Então, eu vou aqui apresentar para vocês. Foi? Ainda não, mas vai entrar. Às vezes demora um pouquinho. Deve estar demorando um pouco Agora tá mais. aí. Tá aí? Show. Tecnologias. Foi. Tá tudo certinho. Isso. Então, gente, a aula de hoje vai ser sobre a República Oligárquica. Na postagem anterior do Moodle, a gente falou um pouquinho com vocês sobre o processo que levou ao fim da monarquia no Brasil, né, e à instauração da República. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as características desse período, né, da história do Brasil, que ficou conhecido como República Oligárquica. Antes da gente entrar mesmo nas características desse período, é importante a gente entender o que significa isso, né, oligarquia. Na verdade, oligarquia é uma palavra de origem grega que significa governo de poucos, governo de poucas pessoas, né, que pertencem ou a uma mesma família ou a uma classe social. No contexto da Primeira República, né, que é esse período que a gente está trabalhando, o conceito de oligarquia está se referindo ao fato de que alguns grupos controlavam o poder no país, né? Grupos esses ligados diretamente à grande economia agrária exportadora, especialmente ao café, que, como a gente falou na postagem anterior, era o principal produto, né, de exportação do Brasil. Então, o que a gente vai abordar aqui nessa aula de hoje são as estratégias, né, os mecanismos desenvolvidos por esses grupos, por essas oligarquias, né, essas elites agrárias, para se manterem, se perpetuarem no poder no Brasil. Bom, na postagem anterior, a gente também falou com vocês que, com a proclamação da República, foi promulgada uma nova Constituição, né, a Constituição de 1891. E lá a gente apresentou as principais características dessa Constituição. O mesmo quadro que eu estou reproduzindo agora, a gente colocou na postagem anterior. E para a aula de hoje, eu queria destacar uma dessas características, que é a divisão de poderes, né? Com certeza vocês se lembram no oitavo ano sobre esse conceito, né? Quem foi aí, teve a sorte de ser aluno do Tiago, com certeza se lembra que essa teoria dos poderes, né, dos três poderes, ela foi apresentada por um pensador iluminista francês chamado Montesquieu, que defendia a ideia de uma divisão do poder, que no momento, na época, né, se concentrava na figura do monarca, né, do rei absolutista, uma divisão desse poder em três poderes. Poderes esses que seriam autônomos, né, independentes, que seriam responsáveis por manter uma harmonia política e, ao mesmo tempo, que seriam responsáveis por se fiscalizar, né, para garantir essa harmonia. Poderes que seriam o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder legislativo seria responsável por propor leis, né, e fiscalizar o executivo. E aí sendo representado na figura dos deputados federais,
senadores, deputados estaduais e vereadores, né, no âmbito municipal. O Poder Executivo seria responsável por implementar essas leis, e aí representado pelo presidente, né, os governadores no âmbito estadual e os prefeitos no âmbito municipal, e o Poder Judiciário, que seria responsável por julgar a partir dessas leis implementadas, e aí representado pelos ministros, juízes, desembargadores, promotores, enfim. A grande questão é que essa autonomia dos três poderes, no princípio da República, ela, em parte, explica uma instabilidade política que predominou ali naqueles primeiros governos da República, especialmente na chamada República da Espada, que foi o período do governo dos dois presidentes militares no Brasil, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Essa instabilidade política, né, que predominou nesse período, ela se caracterizava, na verdade, por conflitos que ocorreram entre o governo federal, né, entre o poder executivo e o poder legislativo, né, que por conta de suas divergências políticas acabavam tentando atrapalhar ou dificultar, né, o funcionamento do outro poder, interferindo no outro poder. Por exemplo, no caso do governo Deodoro da Fonseca, o presidente ele fechou o Congresso Nacional, né, uma interferência direta no poder legislativo. No entanto, é importante a gente chamar a atenção que essa autonomia dos poderes, né, ela é a base do jogo democrático, então precisa ser preservado, né? O que a gente vai ver é que, para tentar acabar com essa instabilidade política, foi desenvolvida na Primeira República uma fórmula, uma espécie de fórmula, né, de solução para essa instabilidade política, durante o governo do presidente Campos Salles. Esse presidente ele ficou conhecido por ser o marco, né, da consolidação dessa república oligárquica, ao propor uma fórmula que ficou conhecida como política dos governadores, também conhecida como política dos estados. E é o famoso toma lá da cá. O que seria isso, Roberta? Na verdade, seria um grande pacto, um grande acordo entre o governo federal, os governos estaduais e com participação fundamental dos governos municipais, né, que se apoiariam mutuamente para acabar com as divergências políticas e com as oposições políticas. O próprio Campos Salles definiu dessa forma a política dos governadores. A política dos estados, isto é, a política que fortifica os vínculos de harmonia entre os estados e a União, pois, na sua essência, a política nacional. É lá, na soma dessas unidades autônomas, que se encontra a verdadeira soberania da opinião. O que pensam os estados, pensa a União. Mas na prática, né? Como é que funcionava, Roberta, essa política na prática? Bom, a gente elaborou aqui um esqueminha para vocês compreenderem melhor como se dava esse pacto, né? Então, basicamente, né, esquematicamente, funcionava assim. O governo federal, né, a presidência da República, fornecia apoio político e financeiro para os governos estaduais, né, e ajudava a manter a autonomia desses governos, dessas oligarquias. Na postagem anterior, a gente falou um pouquinho sobre o federalismo, né, essa descentralização política e o quanto que isso vai fortalecer o poder dessas oligarquias agrárias estaduais. Em contrapartida, os governos estaduais forneciam apoio político ao governo federal. O que significa isso? Os governos estaduais ajudavam a eleger, né, deputados federais e senadores que fossem aliados, né, ao presidente da República. Da mesma forma, os governos estaduais forneciam verbas e benefícios para os governos municipais, né, para os prefeitos, que, em troca, forneciam apoio político, né, para os governos estaduais, ou seja, ajudavam, né, contribuíam para a eleição de deputados estaduais que fossem aliados aos governadores, né? Então, na prática, o que significava esse acordo, né? Era uma forma de tentar minar, de acabar, de anular com as oposições políticas, garantindo, assim, esse pacto entre os poderes, né? E mantendo essas oligarquias no poder, né? Se a gente parar para observar, né? Tentem fazer esse exercício aí para um momento.
esses acordos, né, esses pactos, eles ainda podem ser observados na política nacional atual, né? Eles são recorrentes, né? É só a gente parar para pensar no caso da eleição de presidente da Câmara, da eleição de presidente do Senado, né? Isso permanece acontecendo, né? E isso é muito ruim, porque isso coloca em risco o próprio Estado democrático, né? Bom, um desdobramento dessa política dos governadores foi a política do café com leite. Na época, os estados mais ricos do país, da federação, e com maior colégio eleitoral, ou seja, com maior número de eleitores, eram Minas Gerais e São Paulo, né? Portanto, eram estados que tinham uma influência política muito grande, né, na federação. O que vai acontecer, né? Os dois representantes, né, os dois partidos que representavam esses estados, né, os dois principais partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, que eram representantes dos interesses, né, dessas elites agrárias, né, especialmente ligadas ao café, mas também ao leite, né? Por isso o nome política do café com leite, né, que eram dois produtos brasileiros da época muito importantes. O que eles vão fazer, né? Na verdade, por muitos momentos, durante a Primeira República, esses estados vão se unir para indicar um mesmo candidato à presidência da República. E, ao mesmo tempo, vão promover uma espécie de alternância no poder, né? Então, numa eleição, eles se juntam e indicam um candidato de Minas Gerais, na outra eleição, eles se juntam e indicam um candidato de São Paulo, né? Era esse o acordo. Ao longo da Primeira República, houve alguns momentos de cisão, né, de conflito, e a política do café com leite não funcionou. Mas, na maior parte das vezes, esse acordo foi vitorioso, né? Então, tem até, né, Magrinho, Thiago, uma música do Noel Rosa, que eu não sei se é de 1934, que é O Feitiço da Vila, que fala sobre isso, né? Sobre essa hegemonia de Minas Gerais e São Paulo na política nacional. Você sabe cantar aí, Magrinho? Magrinho é o nosso músico. Não sei, essa eu não sei, não. Você pode dar uma palhinha pra gente, então. Como é que era? Que diz mais ou menos assim, eu acho que é assim, lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba, São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. Não. Ficou bonito. Gente, para esse fracasso. Mas é isso, né? Demonstrando como que esses estados tinham uma participação, né, tanto econômica quanto política no contexto nacional. Bom, o que esses arranjos vão favorecer, né, tanto a política dos governadores como a política do café com leite, é a manutenção dessas elites agrárias por anos no país, né? Por décadas, né? E esses mecanismos de manipulação, de arranjo político, eles eram denunciados na época por diversos personagens, né? A gente vai trazer aqui o exemplo do caso dos chargistas. No caso específico dessa charge que eu estou apresentando para vocês, é uma charge do chargista Alfred Storni, que foi publicada na capa de uma das revistas de humor ilustradas mais populares da época, que era a Careta. E o que representa essa charge, né? Intitulada A Fórmula Democrática, né? A ironia no próprio título da charge. Ela representa o estado de São Paulo e Minas Gerais, né? Representados aí por políticos que mais parecem coronéis, né? E aí o Tiago vai explicar logo em seguida o que era o coronelismo. Eles estão ao lado da cadeira da presidência, em cima de um monte, né? E abaixo, lá embaixo no monte, vários outros estados. Rio Grande do Sul, Mato Grosso. E esses estados tentando alcançar, escalar esse monte para chegar, né, à cadeira da presidência da República. Ao passo que esses detentores, né, da cadeira respondem, tenham paciência, mas aqui não sobe mais ninguém. Né? Então, é uma crítica direta a essa hegemonia, esse controle, né, que São Paulo e Minas Gerais exerciam sobre a presidência da República. Bom, a grande questão, gente, é que esses arranjos da política dos governadores, né, da política do café com leite, eles eram sustentados na municipalidade, né, nos governos municipais, porque era lá
onde aconteciam as eleições, né? E era lá onde se estabelecia, como o Tiago vai falar logo em seguida, uma série de estratégias para controlar esse voto e garantir que esse grande acordo, né, entre os poderes aconteça, né? E que as oposições políticas não consigam, né, vencer as eleições e fazerem e ocuparem cargos, fazendo, portanto, oposição, né? Especialmente à presidência da República. Mas agora eu passo, então, a palavra para o Tiago, que vai explicar um pouco para vocês sobre esse fenômeno, né? Pode falar aí, Tiago. Valeu, Beta. Ótima explicação. Vamos tentar continuar aqui, então, a partir do ponto que você parou. Bem, então, como a Roberta falou, para funcionar, esse sistema precisava ter um controle direto do voto. E aí que emerge o fenômeno que a gente vai conversar, chamado de coronelismo, né? A gente vai tentar entender como que esse tal de coronelismo era o pilar, né? Era a base sobre a qual se articulava todo esse sistema. Primeira coisa que a gente tem que saber para entender esse momento. O Brasil ainda é um país basicamente agrário, né? Então é um país muito diferente do que é hoje. Né? E o que isso significa? Porque tem diversos países, tem diversas possibilidades de organização das relações sociais no campo. Nesse caso aqui, está estruturado a partir dos grandes latifúndios, certo? Que é uma estrutura que o Brasil herda da sua formação colonial, que vem desde a entrega das Seis Marias, isso basicamente não foi tocado. Nós temos uma profunda concentração de terras no país. Então, esses grandes latifundiários, esses que controlam a terra diretamente, são chamados coronéis. Né? O coronel é um título que surgiu na Guarda Nacional, que vem lá do século XIX, ali no momento das regências. Mas o que importa aqui para a gente é entender como que esse tal de coronel exerce a sua influência. Pensa no Brasil de hoje, por exemplo. A população mais pobre, que não tem acesso ao sistema privado de saúde, se precisa de assistência médica, ela pode contar com o SUS. Não é? Se a população precisa de assistência estudantil, de educação, né? Nós temos a estrutura de ensino público também, que o Pedro II, por exemplo, compõe, né? Vamos lá, gente. Nesse momento, isso não existe. Não existe ainda uma noção de estado de bem-estar social, de instituições públicas para atenderem demandas sociais coletivas. Isso está descartado. Lembrando que o Brasil acabou de sair da escravidão. Então, a gente tem, na verdade, terras concentradas na mão de poucos, não tem uma estrutura de Estado atendendo às demandas básicas da população. Então, essas pessoas recorriam ao quê? Quando precisavam de educação, de saúde, de trabalho, enfim, aos poderosos locais. Esses poderosos locais exerciam, portanto, grande influência, porque eles tinham uma posição-chave nas relações sociais no Brasil. Então, o grande latifundiário, além de controlar enorme parte do trabalho, porque o trabalho é agrícola, ele tinha influência sobre as prefeituras, ele tinha influência sobre os postos na educação, então ele conseguiu botar um ali, outro aqui, exercia o papel de padrinho, sabe o padrinho? Ele tinha essa influência. E agora, a gente está querendo mostrar como que essa pessoa influente, essa figura social chamada coronel, ele era um pilar fundamental no controle da democracia, do voto. Né? Pensa o seguinte, hoje, ainda há práticas de denúncias de compra de votos e tudo mais, não existe? Existe. Só que é muito mais difícil você comprovar que fulano votou em ciclano, lá que disse que ia votar, porque o sistema hoje prevê o voto secreto. Não é? Agora, vamos voltar para a República, a Primeira República, o voto era aberto. Então era muito fácil você saber em quem votou e se via ali na hora. Né? Então, o voto sendo aberto, o coronel exercendo uma grande influência local, controlando diversos postos, tendo sob seu domínio diversas pessoas, simplesmente as pessoas tinham que votar em quem essas figuras poderosas indicavam. Tá bom.
professor, mas e se a pessoa decidisse não votar também? Ah, não, mas tudo bem. Bem, além de poder perder emprego, poder perder, enfim, ela também sofria o risco de ser violentada. Vamos pensar, novamente, o Brasil está sendo de um regime escravocrata. Num regime escravocrata, o sistema de segurança, esses aparelhos com pessoas para exercer papel de polícia, muitas vezes estavam dentro das fazendas. Então, esses sujeitos eles tinham capangas a seus serviços. Então, tudo isso formava um conjunto de circunstâncias em que o coronel tinha um aparelho privado de violência, ele poderia colocar capanga para correr atrás das pessoas, e tinha sobre o seu poder diversos serviços e o trabalho, enfim, era uma figura muito influente. Ele usava tudo isso como mecanismo de controle de voto, e, portanto, como mecanismo de controle social. Podemos passar. É nessa circunstância que surge o chamado voto de cabresto. Cabresto, aquele instrumento, né, colocado nos animais de carga, no cavalo, no jumento, para que ele seja controlado diretamente ali pelo condutor. E essa é a metáfora, né? É um voto controlado por algum condutor que não é o eleitor. Ele está no cabresto, ele vai ser levado para votar em quem ele tiver que votar, ele vai ser indicado. O voto é indicado desde o início. Daí o fenômeno do voto cabresto. E aqui está a Charge, que já ironizava isso. Como Roberta falou, não é que a sociedade não percebia. Percebia. Tanto que ela fazia a própria crítica através desse instrumento formidável para a crítica, que é a Charge. Né? Está escrito lá, as próximas eleições de Cabresto. Também do Alfredo Storni, publicou na Careta em 1927, quando essa instituição, aliás, já estava sendo bastante criticada e iria cair ali daqui a alguns anos. Mas, enfim, durou muito tempo, porque uma coisa é crítica, outra coisa são os setores dominantes abrirem mão dos seus privilégios. Né? Então, a crítica está acontecendo e as pessoas não tinham canais para fazer com que as transformações acontecessem. Vamos lá para outra página. Olha lá, poucos eleitores, muitas fraudes. Eu vou ler com vocês aqui esse slide. Com a exclusão das mulheres e dos analfabetos, apenas uma pequena parte da população tinha direito de votar. Gente, vamos lembrar, a população brasileira, ela, vindo da escravidão, ela tem uma grande parte da sua população analfabeta. Não havia um esforço coletivo de Estado para que a educação alcançasse a todos. Pelo contrário, era um privilégio de uma pequena camada da sociedade. Como em qualquer sociedade, as mulheres compunham pelo menos a metade da população e também estão excluídas do direito de voto. Ou seja, uma enorme parte da população não era considerada cidadã. Além do controle direto exercido pelos coronéis e seus capangas, através de diversas formas de coação, havia ainda outros mecanismos que, na prática, anulavam o voto como um verdadeiro recurso de cidadania. Dois deles, por exemplo, tinha um negócio chamado a degola, que era o seguinte: os deputados eleitos eles eram diplomados, certificados, né, pela chamada Comissão de Verificação de Poderes, que era montada pelo presidente da Câmara. Roberto não falou que havia um grande esquema, um grande acordo nacional com presidentes, governadores, prefeitos, e agora estou mostrando também os coronéis participavam disso ativamente. Esse grande sistema buscava se reproduzir. Os grupos que estavam no poder buscavam criar mecanismos que os perpetuassem no poder. E é exatamente isso que a gente vê. Então, havia essa tal de comissão de verificação de poderes, que é o seguinte: eles eram responsáveis para dizer, opa, essa eleição aqui valeu, e essa daqui teve fraude, que é uma piada, né? Só tinha fraude. Mas, enfim, essa comissão, quando chegava eleitos fora do grupo no poder, essa comissão degolava. Dizia, ó, quando conseguia furar o bloco, né? Essa eleição aqui teve problemas e tudo mais, esse sujeito não vai ser diplomado, e não era, ficava de fora. O outro mecanismo é o chamado fósforo queimado, né? Que é engraçado. O fósforo é a pessoa que está disposta ali, por diversos motivos, né, a fraudar o sistema. E por que fósforo queimado? Porque a caixa, a urna, parecia uma caixa de fósforo, e o sujeito que ia lá e ia riscar em qualquer um mesmo, então era um fósforo que riscava em qualquer coisa, em qualquer caixa. Daí o nome do sujeito, fósforo queimado, falava-se na época, né? Como as oligarquias controlavam diretamente o processo eleitoral, era muito comum que pessoas votassem no lugar de outras, mesmo se esse outro fosse um morto, né, que já tivesse morrido.
Também havia os que votavam mais de uma vez e outros que votavam ainda que não estivessem formalmente aptos. Porque a mesa eleitoral, lá, os mesários, eram responsáveis, através da sua canetinha, por isso o bico de pena, né, a determinar quem tem direito de votar, quem pode votar mais de uma vez, quem pode votar, quem não pode votar. Chega fulano, esse fulano só dá problema aqui, é contra o prefeito local, vamos riscar o nome dele, vamos tirar o direito dele de votar. Enfim, essas arbitrariedades não eram incomuns, não eram, era bastante comum. Daí vem outra charge que a Roberta passou, e já está na nossa tela, que ironizava isso. Olha só, como se faz uma eleição? Uma urna para inglês ver. Para inglês ver, a gente sabe, é aquele negócio que existe, mas não funciona, né? Pena e tinta para a fabricação das atas. Esse lance que a gente está conversando sobre a eleição bico de pena. O sujeito está ali, sentadinho, só dizendo quem pode, quem não pode. Meia dúzia de fósforos, que é esse aí que vai lá para burlar e votar em qualquer urna, riscar em qualquer urna. Cadáveres, alguns cadáveres, porque os mortos também votam. Qual o caô de votar morto? Não tem caô. E pronto. Só não é eleito aquele cuja votação não obedecer a esse princípio. Novamente, uma ironia, em 1909. Você vê que no começo ainda de todo esse sistema, eles já ironizavam como ele funcionava mal, funcionava precariamente. Podemos passar. Aqui estão, você vê que os mortos estão indo votar ali, cada um com o seu voto, né, na mão, ali observando. Você vê que eles já estão mortos, mas estão respeitando o isolamento social. Tem um monte de vivo aí que não está fazendo isso nesse contexto. Então, essa charge também é de 1909. Você vê que a outra crítica falando isso basicamente por isso, né, gente? Porque o responsável por atualizar o nome das pessoas que podem ou não votar estava diretamente ligados às oligarquias. Muitas pessoas morriam, botavam o nome lá e iam no lugar do morto e votavam, sem problema nenhum, duplicando o voto para a pessoa da situação. Aqui nós temos uma outra ironia, uma charge, com a Comissão de Verificação de Poderes, né? Na espada está escrito verificação de poderes. Aí lá embaixo está assim, a justiça. Está cortado. Isso aqui não é câmara escura, nem câmara ardente. Aí a cabeça do sujeito degolada ali no chão, né? Que provavelmente é um deputado que conseguiu furar o bloqueio, se elegeu, mas não passou pela comissão. Porque, enfim, o sistema é feito para se reproduzir. Agora, no finalzinho, a última, né? Eu só vou ler só essa primeira, que o Trovão, que é esse sujeito magrinho, como esse que vos fala, está dizendo para os outros assim, ó, Trovão, seu Hermes e seu Zerzedelo, será que se chamava alguém Zerzedelo? Beto que estudou nesse período deve... Ou é uma ironia? Se vocês não têm garantia prévia de reconhecimento, não se metam em eleições. Ou seja, só vou ler esse comecinho, depois vocês vão ter à disposição. Mas é isso, né? Se você não tem garantia de reconhecimento, para que se organizar? Para que organizar uma oposição? Então, para finalizar, eu quero reafirmar o que a Roberta falou. Esse é um sistema que reproduz os poderes estabelecidos. É um sistema que impede a organização de oposição. E sem oposição não há democracia. Sem oposição as instituições definham. E era basicamente o cotidiano da República Oligárquica. E daí o nome, República de Poucos. Né? E é isso. Que era isso, né? Para isso. Na próxima postagem, a gente vai falar um pouco, a gente hoje abordou um pouco a questão da cidadania política, né? Se não existia cidadania política, a gente vai mostrar que cidadania social, então, né, Magrinho? A gente vai falar um pouco sobre os movimentos sociais que aconteceram justamente por conta, né, dessa ausência de cidadania. É isso, e todo esse mecanismo, né, de manipulação e controle fazia com que essas oligarquias permanecessem no poder, né, e que não houvesse, de fato, uma democracia, nem muito longe de ser uma democracia plena, né, nem uma democracia rasa, enfim. Então é isso. Espero que tenha sido bacana para vocês. Foi divertido, né, Tiago, para gente? Eu gostei bastante, sim. Tem tempo que que eu não falo aula, né? E ainda mais com a minha amiga Roberta, que foi muito bom. E qualquer dúvida, então, entre em contato com a gente pelo fórum, tá certo? Um beijo grande e a gente vai continuando aí nos falando de alguma forma pelos vários canais aí que a escola está proporcionando agora para a gente, né? Beijo grande. Valeu, gente. Beijo. Até a próxima.